Alguns dias não se apagam, por mais que o tempo tente diluir lembranças. Eles ficam, intactos, como feridas abertas, que nunca cicatrizam completamente. O dia que rasgou minha infância não foi um dia comum. Não foi apenas uma briga familiar. Não foi apenas um episódio infeliz. Foi o momento em que minha inocência se quebrou, em que aprendi, da forma mais cruel possível, que o lar que deveria ser um refúgio podia se transformar em campo de batalha. Eu devia ter por volta de 8 anos. Ainda era pequena demais para compreender certas coisas, mas grande o suficiente para registrar cada detalhe na memória. Estávamos na cozinha de casa, uma tarde qualquer, quando a tensão que sempre rondava nosso lar explodiu de vez. Meu pai chegou alterado. O cheiro forte de bebida denunciava que algo não estava bem. Ele nunca precisou de motivos claros para brigar, mas naquele dia parecia mais disposto do que nunca a descontar sua raiva. Minha mãe tentava manter a calma, falando baixo, pedindo para que ele não gritasse, principalmente porque eu estava por perto, mas palavras calmas nunca tiveram efeito sobre ele. Pelo contrário, quanto mais ela tentava apaziguar, mais ele se enfurecia, como se o tom sereno fosse um desafio à sua autoridade. E então, em meio a xingamentos que me cortavam os ouvidos, veio o gesto que até hoje vejo como um quadro em câmera lenta. O braço dele se ergueu, o punho cerrado, e em seguida, o impacto seco contra o rosto da minha mãe. Um som que se gravou dentro de mim mais do que qualquer outra lembrança da infância. Ela caiu no chão, atordoada, levando a mão ao rosto enquanto lágrimas escorriam sem que ela tivesse tempo de contê-las. Eu, paralisada, sentia meu coração bater tão forte que parecia querer romper meu peito. O medo me congelou. Minhas pernas tremiam, mas não consegui me mover. Apenas assisti. E então, como se o soco não bastasse, ele cuspiu palavras que doeram mais do que o golpe físico. Você não passa de uma velha inútil. Essas duas palavras juntas ecoaram dentro de mim como um martelo. Velha inútil. Não eram apenas dirigidas a ela, mas também a mim, porque, naquele instante, aprendi o que significava ser mulher aos olhos dele, sempre pequena, sempre inferior, sempre desvalorizada. Minha mãe, ainda no chão, tentava se recompor. Olhou para mim com os olhos marejados, e naquele olhar havia um pedido silencioso. Não chore, não fale, não faça nada. Era como se ela quisesse me proteger, mesmo em meio à dor, mesmo depois de ser golpeada, como se não reagir fosse a única forma de manter a situação sob algum controle. Eu não chorei. Não porque não quisesse, mas porque a dor era tão grande que ultrapassava as lágrimas. Fiquei em silêncio, segurando a respiração, como quem tenta se esconder dentro do próprio corpo. Mas por dentro, algo se quebrou. A partir desse dia, nunca mais vi meu pai com os mesmos olhos. Até então, apesar do medo que já rondava nossa casa, eu ainda tinha resquícios da imagem de pai protetor que toda criança tenta enxergar. Mas naquele instante, tudo desmoronou. Ele deixou de ser pai e se tornou algo diferente. Uma sombra, um inimigo, alguém que poderia destruir o que eu mais amava sem hesitar. E essa cena não foi esquecida. Pelo contrário, foi repetida em minha mente centenas de vezes, cada vez com mais força, cada vez com mais detalhes. Eu me lembrava do som do soco, do grito dele, das lágrimas dela, do silêncio que me engoliu. Essa lembrança se tornou a lente pela qual passei a enxergar o mundo. O dia que rasgou minha infância não terminou quando ele saiu batendo a porta, deixando minha mãe no chão e eu paralisada no canto. Não terminou quando ajudei a limpar o sangue do lábio dela. Nem terminou quando fomos dormir em silêncio, fingindo que nada havia acontecido. Esse dia nunca terminou, porque ele me acompanhou desde então, moldando quem eu seria, me lembrando, a cada passo da vida, do que eu jamais aceitaria repetir. Foi ali que entendi, ainda criança, que algumas batalhas não se vencem com gritos, mas com silêncio. O mesmo silêncio que adotei naquele momento me acompanharia para sempre, transformando-se em armadura. Eu sabia que, de alguma forma, precisava sobreviver. Precisava ser forte, não por mim apenas, mas por ela. E embora naquele momento eu não tivesse como reagir, uma semente foi plantada dentro de mim, a promessa silenciosa de que um dia eu seria grande o bastante
forte o bastante, para que ele nunca mais tivesse poder sobre nós. A partir desse episódio, tudo o que viria depois, o medo constante, as tentativas de esconder da família, a decisão de transformar dor em disciplina e seguir carreira militar, estaria conectado a esse instante. Porque foi ali, no som de um soco e na crueldade de 2 palavras, que nasceu a versão de mim que jamais se curvaria. Depois daquele dia em que vi minha mãe cair no chão com o rosto marcado pelo soco, algo mudou de forma irreversível dentro de mim. Não foi apenas o fim da infância, foi o início de um tempo em que o medo e a vergonha passaram a ser meus companheiros constantes. A casa que deveria ser meu abrigo se transformou em território hostil, onde cada passo era medido, cada palavra era calculada, e cada gesto poderia ser o estopim para uma nova explosão. Eu cresci em meio ao silêncio, um silêncio denso, pesado, sufocante. Não era apenas o silêncio imposto pelo medo de provocar meu pai, mas também o silêncio cúmplice que nos obrigava a esconder do mundo o que acontecia dentro de casa. Na escola, eu fingia ser uma criança normal. Sorria quando precisava sorrir, fazia as lições, brincava com as outras crianças, mas por dentro, carregava um segredo que pesava toneladas. Aprendi muito cedo a criar histórias para justificar as marcas no rosto da minha mãe. Quando alguém perguntava sobre o hematoma que aparecia de repente, a resposta vinha pronta. Ela caiu na escada. Quando questionavam sobre os olhos inchados, eu dizia: foi alergia. Era automático. E cada mentira, por menor que fosse, me enchia de vergonha. Eu sentia como se estivesse traindo a verdade, mas ao mesmo tempo sabia que era a única forma de proteger a nós 2 da exposição e do julgamento. Essa vergonha não era só de falar, mas de existir. Eu carregava a sensação de que havia algo de errado comigo, como se de alguma forma eu fosse culpada por viver naquela casa, por ter aquele pai, por não conseguir mudar nada. Era uma vergonha que moldava meus gestos, minha postura, meu jeito de andar. Eu tentava ser invisível, como se quanto menos chamasse atenção, mais segura estaria. E ainda assim, o medo nunca ia embora. Ele morava dentro de mim. O barulho da chave girando na porta, anunciando a chegada do meu pai, era suficiente para gelar meu corpo inteiro. Eu e minha mãe nos entreolhávamos como soldados que sabem que uma batalha pode começar a qualquer momento. Qualquer descuido, qualquer palavra atravessada, e o inferno se instaurava outra vez. Esse ambiente fez de mim uma criança séria demais para a idade. Enquanto outras meninas sonhavam com bonecas ou festas, eu sonhava apenas com paz. Não a paz de um mundo distante, mas a paz simples de uma noite em que pudéssemos jantar sem gritos, sem medo de que pratos voassem contra a parede. Mas havia outra coisa que crescia em mim ao lado do medo: a disciplina do silêncio. Eu aprendi a observar. Enquanto engolia as lágrimas, enquanto fingia não ouvir os xingamentos, enquanto me encolhia nos cantos da casa, meus olhos e minha mente registravam tudo. Eu estudava os gestos dele, o tom de voz, as reações. Aprendi a antecipar explosões, a calcular o momento de falar ou de calar. Essa vigilância constante me transformou aos poucos em alguém que sabia esperar, que sabia transformar dor em estratégia. Contudo, havia também o peso social. No bairro, éramos a família respeitada. Meu pai tinha uma imagem pública de homem trabalhador, disciplinado, chefe de família exemplar. Ninguém imaginava o que acontecia por trás das paredes da nossa casa. E eu, ainda criança, tinha consciência disso. Era como viver 2 vidas, a da aparência e a da realidade. E essa duplicidade me corroía por dentro. Lembro-me de festas em que ele sorria e contava piadas, enquanto eu e minha mãe nos olhávamos em silêncio, sabendo da verdade que os outros nunca saberiam. Essa contradição aumentava minha vergonha, porque parecia que todos ao redor viviam em um mundo colorido, enquanto eu era obrigada a carregar uma escuridão que não podia revelar. O silêncio, então, se tornou meu uniforme. Eu o vestia todos os dias, em todos os lugares. Não chorava em público, não reclamava, não compartilhava segredos com amigas. Guardava tudo dentro de mim, como se cada palavra fosse perigosa demais para ser dita. Esse silêncio me isolava, mas ao mesmo tempo me fortalecia. Era como se eu estivesse sendo treinada, sem perceber, para algo maior. Cada noite em que dormi com medo,
Cada manhã em que fingi que nada havia acontecido, cada mentira contada para encobrir as marcas de minha mãe, tudo isso me moldava. Eu me sentia quebrada, sim, mas também endurecida. Havia em mim uma promessa silenciosa de que, um dia, eu não viveria mais sob o jugo do medo. E essa promessa, mesmo quando eu ainda não sabia como cumpri-la, foi o que me manteve de pé. O silêncio e a vergonha marcaram minha infância, mas também plantaram as sementes da disciplina e da resiliência. Eu ainda não sabia naquele tempo, mas aquelas experiências seriam a base para a decisão mais importante da minha vida. Jamais seria fraca. E mais ainda, jamais aceitaria que outra mulher ao meu redor fosse reduzida a velha inútil, ou qualquer palavra que ferisse sua dignidade. O tribunal que viria anos depois, onde eu veria meu pai confrontado pela justiça, ainda estava distante. Mas tudo começou ali, nesse silêncio pesado que eu carreguei como armadura, nessa vergonha que escondi como cicatriz, nesse medo que me moldou, porque no fundo, cada dor da infância foi a argila com que a mulher forte do futuro seria esculpida. O silêncio e a vergonha da infância me moldaram, mas também me fizeram compreender algo essencial. Eu não queria, jamais, ser refém do medo como minha mãe foi. Ela era uma mulher de coração imenso, dedicada, capaz de amar até quem não merecia. Mas ao longo dos anos, vi esse amor ser usado contra ela. Vi sua bondade ser transformada em submissão, sua paciência em fraqueza, sua voz em eco apagado. E eu, ainda menina, jurei para mim mesma que meu destino não seria o mesmo. Foi desse juramento silencioso que nasceu a decisão que mudaria minha vida. Eu não sabia como, nem quando, mas sabia que precisava me tornar alguém que não pudesse ser calada. Eu precisava de força, e não falo apenas da força física. Falo da força de estar em pé, mesmo quando todos tentam te empurrar ao chão. Falo da força que impõe respeito antes mesmo de uma palavra ser dita. Essa decisão começou a se desenhar em mim durante a adolescência. Enquanto minhas colegas sonhavam em casar, em construir famílias, em ter carreiras convencionais, eu sonhava em quebrar correntes. Sonhava em ser ouvida, em ser respeitada, em ocupar um espaço que meu pai, e tantos homens como ele, acreditavam que era exclusivo deles. Lembro-me de passar horas na biblioteca da escola, pesquisando sobre mulheres que haviam feito história. Eu me agarrava a cada relato como se fossem mapas secretos para um futuro diferente. Lia sobre guerreiras antigas, sobre enfermeiras que se tornaram símbolos de coragem em guerras, sobre aviadoras que desafiavam o céu quando diziam que elas nunca poderiam pilotar. E em cada uma delas, eu via um reflexo daquilo que queria ser, uma mulher que não se curvava. O turning point, o momento da virada, aconteceu quando participei de uma palestra na escola sobre carreiras militares. Um capitão, imponente e disciplinado, falou sobre os valores que sustentavam aquela vida: honra, coragem, disciplina. Eu o ouvi falar sobre superar limites, sobre treinar até que o corpo e a mente se tornassem uma só engrenagem, sobre servir algo maior do que si mesmo. E enquanto todos viam apenas um discurso, eu vi uma revelação. Naquele instante tive certeza. A vida militar seria meu caminho. Não apenas para servir a pátria, mas para me servir de escudo contra o passado. Ser militar seria a forma de transformar cada lágrima engolida em força, cada silêncio imposto em disciplina, cada humilhação sofrida em conquista. Mas não pense que essa decisão foi recebida com aplausos em casa. Quando anunciei, meu pai riu. Não um riso de alegria, mas aquele riso de escárnio que ele usava sempre que queria me reduzir. Militar? Ele zombou. Você não aguenta nem carregar um balde de água. Imagina um fuzil. Minha mãe, calada como sempre, apenas baixou os olhos. Eu sabia que no fundo ela tinha medo. Medo de me perder para um mundo duro, medo de me ver sofrer em outros campos de batalha. Mas eu também sabia que ela entendia minha decisão, porque em silêncio, ela sonhava que eu fosse aquilo que ela nunca teve chance de ser, livre. E assim comecei a preparação. Passei a acordar mais cedo que todos, correr quilômetros ainda antes do sol nascer. Treinava sozinha, usando pesos improvisados, desafiando meus próprios limites. Enquanto minhas colegas adolescentes pensavam em bailes e namoros, eu estava na rua, suada, com os pés ardendo,
mas com a mente focada. Não foi fácil. Muitas vezes, o corpo pedia para parar, as pernas falhavam, o cansaço me dominava. Mas bastava fechar os olhos e lembrar da cena da minha mãe no chão, do soco, das palavras cruéis. E eu encontrava forças onde parecia não haver. Eu não corria apenas contra o tempo, eu corria contra o passado. Quando finalmente chegou o dia da inscrição, senti como se estivesse atravessando uma fronteira invisível. Não era mais a menina encolhida em cantos, tentando se proteger. Era a mulher que estava escolhendo enfrentar o mundo de frente. Entregar os papéis, assinar aquele formulário, ouvir a confirmação de que estava oficialmente candidata. Tudo isso foi como cravar no universo a minha promessa. Eu nunca seria fraca. E eu sabia o que me esperava. Sabia que o caminho militar não seria simples, que enfrentaria resistência, preconceito, olhares de desprezo. Sabia que muitos diriam que aquele não era lugar para uma mulher. Mas nada disso me assustava, porque para mim, enfrentar o mundo lá fora seria sempre menos doloroso do que continuar sendo prisioneira dentro da minha própria casa. Minha decisão de seguir esse caminho não nasceu da ambição de medalhas ou patentes. Nasceu da necessidade visceral de me libertar. Eu queria ser forte por mim, pela menina que um dia se escondeu em silêncio, e principalmente por minha mãe, que carregou tanta dor sem jamais ter tido a chance de lutar. Cada passo que dei depois disso esteve ligado a essa escolha. Cada treinamento, cada missão, cada vitória futura começou ali, naquele dia em que disse para mim mesma: nunca mais serei fraca. Nunca mais ficarei calada. Nunca mais aceitarei ser apenas espectadora da dor. Essa decisão foi a semente. Tudo o que viria depois, os preconceitos no quartel, as primeiras batalhas, as patentes conquistadas e até o reencontro com meu pai no tribunal anos depois, nasceu desse momento. O instante em que percebi que a dor podia ser transformada em combustível. Porque, no fundo, era isso. Eu não escolhi a vida militar apenas como carreira. Eu a escolhi como destino, como resposta, como prova viva de que até mesmo as feridas da infância podem se tornar asas. Quando decidi que meu caminho seria a vida militar, eu sabia que enfrentaria desafios, mas no fundo, ainda tinha a ingenuidade de acreditar que o maior deles seria físico: marchar quilômetros, suportar noites sem dormir, carregar equipamentos pesados, aprender técnicas de combate. Eu estava pronta para suar, para sentir dor, para me machucar se fosse preciso. O que eu não imaginava era que as feridas mais profundas não seriam causadas por treinos duros, mas pelo olhar de desdém daqueles que me cercavam. Meus primeiros dias no quartel foram um choque, não apenas para mim, mas para todos ao meu redor. Eu era uma das poucas mulheres ali. Muitos me encaravam como se minha presença fosse um erro, como se eu tivesse atravessado uma porta que não era para estar aberta. Os olhares não eram de curiosidade, mas de julgamento. E as palavras, quando surgiam, vinham carregadas de veneno. Isso aqui não é lugar para mocinha. Aposto que não dura nenhuma semana. Mulher só atrapalha. Eu fingia não ouvir, mas cada frase dessas caía sobre mim como um peso invisível. Era como se eu estivesse lutando contra dois inimigos ao mesmo tempo: o cansaço do corpo e o preconceito constante. Mas se havia algo que minha infância me ensinou, era engolir em silêncio e usar a dor como combustível. Então, em vez de responder, eu treinava mais. Se eles corriam 5 quilômetros, eu corria 6. Se reclamavam do peso das mochilas, eu carregava a minha sem soltar um gemido. Se o treino pedia resistência, eu me agarrava à lembrança da minha mãe suportando anos de violência sem nunca desistir. Para mim, desistir não era opção. Eu não estava apenas tentando passar em testes. Eu estava tentando provar para mim mesma que jamais voltaria a ser aquela menina indefesa que assistiu, calada, sua mãe cair no chão. As primeiras batalhas foram duras. Lembro do dia em que, durante um exercício de sobrevivência, um dos instrutores me olhou nos olhos e disse em tom de provocação: "Volta para casa. Isso aqui não é para você." Eu não respondi. Apenas continuei o exercício, mesmo com as mãos sangrando de tanto segurar a corda, mesmo com os joelhos ralados. Quando terminei, quase sem fôlego, olhei para ele
e apenas ergui a cabeça. Não precisava falar nada. Minha resistência era a minha resposta. Mas não pense que tudo era apenas força e superação. Houve noites em que chorei em silêncio no alojamento, escondida para que ninguém visse. Havia momentos em que a exaustão me fazia duvidar de mim mesma. Perguntava-me se eu não estava tentando demais, se não estava pedindo ao mundo algo que ele nunca quis dar: respeito. Mas, em cada uma dessas noites, a lembrança do que me trouxe até ali me puxava de volta. Eu não estava lutando só por mim. Eu estava lutando por todas as vezes em que ouvi que mulher não tinha valor, que mulher era inútil, que mulher não podia sonhar alto. E pouco a pouco, meu esforço começou a dar frutos. Não foi de uma hora para outra, mas alguns começaram a perceber que eu não era passageira. Eu estava ali para ficar. Quando consegui completar um treinamento que eliminou metade da turma masculina, ouvi murmúrios diferentes. Não mais de desprezo, mas de surpresa. Quando fui a única a permanecer de pé depois de horas em uma prova física, vi olhares mudarem. Ainda não havia respeito pleno, mas havia algo novo: reconhecimento, mesmo que silencioso. Essas pequenas vitórias eram minhas medalhas invisíveis. Cada conquista apagava um pouco das cicatrizes da infância. Cada desafio superado era como fechar uma ferida antiga. Eu me sentia, pela primeira vez, dona de mim, mas as primeiras feridas também ficaram. Carrego até hoje as marcas no corpo, lembranças de quedas, de exercícios extremos, de noites sem dormir. Mas as marcas mais profundas não se veem. São as palavras que precisei engolir, os olhares que precisei enfrentar, o peso do julgamento que precisei carregar. E, paradoxalmente, essas feridas me fortaleceram, porque percebi que quanto mais tentavam me quebrar, mais eu crescia. Quanto mais me testavam, mais eu descobria que havia dentro de mim uma força que nem eu mesma conhecia. As primeiras batalhas, no fim, não foram contra a distância, contra o peso ou contra o cansaço. Foram contra a crença de que eu não deveria estar ali. Foram contra uma cultura inteira que dizia que aquele espaço não me pertencia, e cada vez que eu permanecia de pé, cada vez que eu avançava, cada vez que eu vencia, eu sentia que não estava apenas conquistando para mim. Eu estava abrindo caminho para que outras mulheres pudessem sonhar com o mesmo. Essas primeiras feridas me moldaram, e foi nelas que percebi que a disciplina que eu carregava desde criança não era fraqueza, era força. Era a mesma disciplina que me permitiu suportar o silêncio em casa, que agora me permitia suportar o silêncio do quartel. E mais do que isso, era a disciplina que me mostrava que, mesmo quando todos dizem que não, é possível transformar dor em vitória. O quartel foi meu campo de provas, e cada dia ali foi um lembrete de que eu estava no caminho certo. As primeiras batalhas não me derrubaram, pelo contrário, me mostraram que eu era capaz de suportar qualquer coisa. E, no fundo, me prepararam não apenas para a vida militar, mas para o dia em que, anos depois, eu encararia meu maior fantasma, meu pai, sentado no banco dos réus. Os primeiros anos no quartel me ensinaram a engolir pedras e devolvê-las como força. Mas à medida que o tempo passava, percebi que a cada conquista militar, algo dentro de mim se curava também. Era como se cada passo que eu dava, cada patente conquistada, cada medalha recebida, fosse um ponto de sutura costurando as feridas abertas da infância. Eu não via minhas vitórias apenas como realizações profissionais. Eu as via como respostas diretas às palavras e aos socos que moldaram minha vida. Minha primeira grande conquista foi sobreviver ao treinamento inicial, aquele que muitos diziam que eu não terminaria. Lembro do dia em que recebemos os resultados. Dos 50 que começaram, apenas 30 estavam de pé, e eu era uma deles. O instrutor que um dia sugeriu que eu voltasse para casa me encarou em silêncio. Não houve elogios, mas aquele olhar, que antes carregava escárnio, agora continha algo diferente: reconhecimento. Esse foi meu primeiro ponto de cura. Naquela noite, deitada no alojamento, chorei em silêncio, não de dor, mas de alívio. Eu havia provado a mim mesma que não era o que meu pai dizia. O segundo marco foi minha primeira missão oficial. Eu nunca esquecerei o som dos helicópteros cortando o céu, o peso da responsabilidade sobre meus ombros e a disciplina que guiava cada decisão que eu precisava tomar. Enquanto outros duvidavam, eu apenas executava.
No fim da operação, quando ouvi a palavra missão cumprida ser ecoada pelo rádio, senti algo dentro de mim se libertar. Como se naquele instante eu tivesse apagado parte das lembranças da infância. Era como se cada passo naquela missão dissesse à menina que eu fui: você não é fraca. Você nunca foi fraca. Com o tempo, vieram as promoções. Cada insígnia adicionada ao meu uniforme era mais do que um símbolo de hierarquia. Era uma cicatriz fechada. Eu me lembrava do rosto da minha mãe, ensanguentado, e pensava: esse avanço é por você. Eu me lembrava das risadas de desprezo do meu pai e pensava: esse título é a resposta. E assim, passo a passo, minha trajetória deixou de ser apenas uma carreira. Tornou-se uma espécie de vingança silenciosa. Mas não era apenas vingança. Era também libertação. Quanto mais eu conquistava, mais percebia que minha identidade não estava amarrada ao que meu pai havia feito ou dito. Eu era maior que aquilo. Eu não precisava ser definida pelas agressões que presenciei. Eu não precisava carregar para sempre o fardo da violência. Cada conquista era um lembrete de que eu podia escrever uma nova história, de que minha vida podia ser construída não a partir da dor, mas da superação. No entanto, não pense que tudo foi triunfo. Cada vitória veio acompanhada de novos testes. Quanto mais eu subia, mais rigorosas eram as expectativas, mais ferozes eram os olhares desconfiados. Alguns acreditavam que eu estava ali apenas para cumprir cota. Outros diziam que minhas conquistas só existiam porque alguém quis me favorecer. Eu sabia que não tinha escolha. Precisava trabalhar o dobro, resistir o triplo, provar 4 vezes mais do que qualquer outro. Mas eu aceitava esse fardo, porque dentro de mim havia uma força que ninguém podia ver. A lembrança da promessa que fiz ainda criança, de nunca mais ser fraca. E assim, cada medalha, cada diploma, cada título, foi se tornando um tijolo na fortaleza que eu erguia dentro de mim. Uma fortaleza contra a dor, contra a vergonha, contra o medo. Era como se a cada vitória eu apagasse uma frase cruel da minha memória. Quando me chamavam incapaz, eu respondia com um certificado de excelência. Quando riam dizendo que mulher não aguentava, eu respondia com relatórios de missões bem-sucedidas. Quando lembrava do velha inútil que meu pai gritou para minha mãe, eu respondia com a farda no peito e a cabeça erguida. Mas havia algo curioso. Mesmo com todas as conquistas, o vazio do reconhecimento dele ainda existia. Eu sabia que minha força não dependia mais da aprovação do meu pai, mas no fundo, uma parte de mim ainda esperava, em algum momento, ouvir uma palavra diferente. Um parabéns. Um eu estava errado. Uma confissão mínima de que ele sabia quem eu havia me tornado. Essa palavra nunca veio. E por mais doloroso que fosse, precisei aprender que algumas vitórias não são para os outros aplaudirem. São apenas para nós mesmos. Cada conquista, no entanto, foi também um presente para minha mãe. Ela me olhava em silêncio, mas eu sabia o que seus olhos diziam. Vi lágrimas escorrerem discretamente quando apareci fardada pela primeira vez, quando subi ao palco para receber uma promoção, quando voltei de uma missão difícil com vida. Ela não precisava falar nada. Seu olhar bastava. Era como se cada vitória minha fosse um bálsamo para as feridas dela também. Ao longo dos anos, percebi que minha carreira não era apenas sobre mim, mas também sobre ela. Era sobre todas as mulheres que foram chamadas de inúteis, que foram silenciadas, que foram diminuídas. Eu queria que cada uma de minhas conquistas fosse um grito por elas. E de certa forma, era. As feridas da infância não desapareceram. Elas nunca desaparecem por completo. Mas com cada conquista, elas deixaram de ser feridas abertas e se tornaram cicatrizes. Cicatrizes que não me envergonham, mas que me lembram de onde vim e por que nunca desisti. E assim, passo a passo, fui fechando as feridas. Não com remédios ou promessas, mas com disciplina, suor, dor e vitória. Porque aprendi que, no fim, o que nos define não são os golpes que recebemos, mas a forma como decidimos levantar depois deles. Foi esse caminho de conquistas que me preparou para o momento que viria anos depois, quando recebi a convocação inesperada para testemunhar em um tribunal. Eu não sabia ainda, mas todas aquelas medalhas, todas as cicatrizes fechadas, todas as batalhas vencidas seriam testadas de uma forma que eu jamais imaginei, cara a cara com o homem que um dia destruiu minha infância.
As minhas conquistas na vida militar tinham fechado muitas das feridas abertas da infância. Cada insígnia conquistada era como um ponto de cura. Cada missão cumprida era como uma voz interna dizendo: você venceu. Eu acreditava que, com o tempo, o passado ia se apagando, como uma fotografia antiga que perde a cor até se tornar irreconhecível. Mas eu estava enganada. O passado nunca desaparece por completo. Ele espera. E, às vezes, escolhe o momento mais inesperado para reaparecer. Foi numa manhã qualquer, em um dia que parecia rotineiro, que recebi o chamado oficial. Um envelope marcado pelo brasão do tribunal. Eu já havia lidado com muitos documentos oficiais ao longo da minha carreira, mas aquele tinha um peso diferente. Era uma convocação para prestar depoimento em um julgamento. O acusado? Meu pai. Por alguns segundos, meus olhos ficaram fixos nas letras do papel, sem conseguir compreender o que estavam lendo. O nome dele, escrito ali, parecia um soco que atravessava os anos. Meu pai. O homem que eu evitava pensar, o fantasma que eu tentava sepultar em silêncio. E agora, de repente, ele ressurgia de forma inescapável. O documento descrevia a acusação: violência doméstica. A vítima, novamente, era minha mãe. Décadas haviam se passado desde aquele primeiro soco que eu testemunhei na cozinha, mas os fantasmas ainda estavam vivos. Ele não havia mudado. O homem que a chamou de velha inútil continuava a repetir seu ciclo de ódio, como se o tempo não tivesse ensinado nada. Ler aquilo me partiu ao meio. Uma parte de mim sentia raiva. Raiva por descobrir que, mesmo depois de tantos anos, minha mãe ainda era alvo da violência dele. Raiva por perceber que nenhuma das minhas conquistas, nenhuma das minhas vitórias, havia sido suficiente para quebrar o ciclo. Outra parte de mim sentia medo, porque testemunhar contra meu pai significava reabrir feridas, significava encarar de frente o pesadelo que me moldou. Passei noites em claro depois de receber aquela convocação. Revivia lembranças que pensei ter enterrado. O som do soco, o choro contido de minha mãe, o silêncio sufocante da casa, o olhar frio dele. Tudo voltou como se tivesse acontecido ontem. Eu sabia que, no tribunal, teria que encarar não apenas o homem, mas a criança dentro de mim, que ainda carregava aquelas cenas gravadas na alma. Mas havia algo diferente agora. Eu já não era mais a menina assustada. Eu não era mais a adolescente tentando se esconder atrás de desculpas para encobrir hematomas. Eu era uma oficial de alta patente, uma mulher que tinha aprendido a transformar dor em disciplina. E foi isso que me fez levantar a cabeça e dizer a mim mesma: eu vou olhar para ele, eu vou dizer a verdade, eu vou ser a voz que minha mãe nunca pôde ser. Na semana que antecedeu o julgamento, cada detalhe da minha vida parecia se conectar a esse momento. Meus colegas de farda notaram meu silêncio maior que o normal, mas não perguntaram. No ambiente militar, aprendemos a respeitar os silêncios dos outros. Só minha mãe me ligou uma vez, com a voz trêmula, pedindo desculpas por me envolver nisso. Mas eu sabia, não era culpa dela. Nunca foi. Eu respondi apenas: mãe, dessa vez, você não vai estar sozinha. O dia do julgamento chegou. Acordei antes do sol nascer, como sempre fazia para os treinamentos. Mas naquela manhã, vestir minha farda foi diferente. Cada botão fechado, cada dobra alinhada, cada detalhe do uniforme carregava um significado especial. Não era apenas a roupa do meu trabalho, era a armadura da minha história. Era a prova de que eu havia sobrevivido. Entrei no carro e segui em direção ao tribunal. O trajeto parecia mais longo do que nunca. Cada esquina, cada sinal fechado, cada rosto desconhecido na rua parecia carregar uma mensagem silenciosa. Você está indo para o campo de batalha mais difícil de todos. Quando cheguei, o prédio do tribunal se ergueu diante de mim como uma fortaleza de memórias. Seus muros não eram de pedra, mas de lembranças. As portas pesadas se abriram, e eu senti o coração acelerar. O cheiro de madeira polida, o frio do ar-condicionado, o som dos passos ecoando no corredor. Tudo parecia amplificado, como se cada detalhe fosse parte de um ritual solene. E então, o momento que temi e esperei ao mesmo tempo. Vi meu pai. Ele estava sentado no banco dos réus. O tempo havia deixado marcas em seu rosto, rugas profundas, cabelos ralos e brancos. Mas seus olhos eram os mesmos, frios, altivos, carregados de uma arrogância silenciosa.
Ele não era apenas um homem envelhecido. Era o mesmo agressor que eu lembrava da infância. O mesmo que gritou, velha inútil, para minha mãe. Minha mãe também estava lá. Sentada, cabisbaixa, frágil como sempre. Mas havia algo diferente nela também. A esperança. Pela primeira vez, vi em seu olhar a expectativa de justiça. Ela não estava sozinha naquela sala. Eu estava lá, e naquele momento percebi. Minha presença não era apenas como filha, mas como escudo. Meus olhos se encontraram com os dele por um instante. Foi um duelo silencioso. Ele me reconheceu, claro, mas não apenas como filha. Ele me reconheceu como oficial, como alguém que, contra todas as previsões dele, havia se tornado grande. Vi em seu olhar uma centelha de incômodo, talvez até de medo. Pela primeira vez, ele não tinha controle. O encontro inesperado com o passado não foi apenas físico, foi também emocional, espiritual. Era como se todos os anos de silêncio, vergonha e luta tivessem me trazido exatamente até aquele momento. E eu sabia que ainda viriam cenas duras, as acusações, as lembranças revividas, a exposição da dor. Mas também sabia que eu estava preparada. Naquele tribunal, eu não era mais apenas a criança assustada de 8 anos. Eu era a mulher que sobreviveu, que lutou, que venceu. E, acima de tudo, era a voz que, finalmente, ia quebrar o ciclo. A sala de audiências parecia um teatro da memória. Um palco montado para que os fantasmas da minha infância desfilassem diante de mim, sem máscaras, sem disfarces, sem a proteção do silêncio que os encobriu por tantos anos. Ao atravessar aquelas portas pesadas de madeira, com o eco dos meus passos denunciando cada segundo, tive a sensação de estar entrando não apenas em um tribunal, mas no coração da minha própria história. O ambiente era solene, quase impenetrável, o teto alto, as bandeiras erguidas, os juízes sentados com expressões austeras, os advogados alinhando papéis com mãos ágeis, o som metálico das canetas batendo nas mesas, o arrastar de cadeiras, tudo criava uma atmosfera carregada de tensão. Mas nada, absolutamente nada, era mais pesado do que a visão dele, sentado no banco dos réus. Meu pai, o mesmo homem que décadas antes havia marcado minha vida com um soco e com palavras que nunca esqueci. Agora não era o chefe da casa. Não era o homem que dominava cada cômodo com sua presença intimidadora. Agora era apenas um acusado, com o olhar perdido entre a arrogância e o medo. E ainda assim, ao vê-lo ali, meu corpo reagiu como se eu tivesse voltado a ter 8 anos. Meu coração acelerou, minhas mãos suaram, e por um instante tive a sensação de não conseguir respirar. Era como se o tempo tivesse colapsado, e eu fosse de novo a menina paralisada no canto da cozinha, ouvindo o barulho seco do impacto do punho dele contra o rosto da minha mãe. Engoli seco. Não podia demonstrar fraqueza. Vesti o silêncio como armadura, assim como havia feito tantas vezes no quartel. A diferença era que, desta vez, o silêncio não era submissão, era controle. Eu precisava controlar meu corpo, minha mente, minha respiração. Precisava me lembrar que não estava mais no passado, que aquele homem não tinha mais poder sobre mim. Minha mãe estava sentada no outro lado da sala, o rosto envelhecido, as mãos trêmulas, o olhar baixo, mas havia algo nos olhos dela quando me viu entrar. Uma mistura de dor e orgulho. Dor porque estávamos ali por causa das mesmas feridas que nunca cicatrizaram. Orgulho porque agora ela sabia que eu não era mais apenas a menina assustada. Eu era a mulher que tinha sobrevivido e que estava pronta para enfrentá-lo. Enquanto aguardávamos o início da sessão, as memórias vieram como ondas, sem pedir licença. Cada canto da sala parecia despertar uma lembrança. O banco de madeira me lembrava do canto da cozinha onde eu me encolhia para não ser vista. O barulho das portas batendo me lembrava das vezes em que ele saía furioso, deixando o silêncio sufocante para trás. Até o cheiro da madeira encerada parecia trazer de volta o cheiro da casa depois das brigas, impregnado de medo. Foi nesse instante que percebi. Eu não estava apenas em um julgamento judicial. Eu estava em um julgamento íntimo, pessoal. Era como se a vida tivesse armado aquele cenário para que eu finalmente enfrentasse os fantasmas que sempre tentei ignorar. E esses fantasmas estavam em todos os lugares, nos gestos dele, no silêncio da minha mãe,
nas memórias que insistiam em me assombrar. O juiz abriu a sessão com a voz firme, chamando a atenção de todos. O advogado de acusação começou a falar, descrevendo os crimes cometidos pelo meu pai, as agressões, os relatos de violência. Cada palavra parecia ecoar como confirmação daquilo que eu já sabia, mas que por tanto tempo ficou escondido. E à medida que os detalhes eram narrados, eu via meu pai tentar se manter impassível, mas seus dedos inquietos, batendo na mesa, denunciavam a tensão. Em certo momento, o advogado usou a frase que ficou presa na minha memória por toda a vida. O acusado, em uma ocasião, chegou a chamar a própria esposa de velha inútil, após desferir contra ela um golpe físico. Foi como se uma lâmina cortasse o ar. Todos na sala ouviram. Todos, de repente, sabiam da frase que destruiu minha infância. Meu coração disparou, mas eu não desviei o olhar. Mantive os olhos fixos nele, como quem diz: agora não é só minha memória. Agora o mundo inteiro sabe o que você fez. Minha mãe chorou silenciosamente nesse momento. Eu queria abraçá-la, mas sabia que não podia. Meu papel ali não era apenas de filha, era também de testemunha, de oficial, de mulher que sobreviveu. Eu precisava permanecer firme. O advogado de defesa tentou pintar outro quadro. Alegou que meu pai era um homem trabalhador, que cuidou da família, que estava sendo mal interpretado. Mas cada argumento soava vazio, porque a verdade era maior do que qualquer justificativa. Enquanto os advogados falavam, eu sentia o peso da farda em meus ombros. Estar ali uniformizada não era apenas uma formalidade, era uma declaração. Eu não era mais a criança silenciada, não era mais a adolescente envergonhada. Eu era uma almirante. E meu pai, gostasse ou não, teria que me enxergar assim. O silêncio que pairava entre cada fala do juiz era quase insuportável, mas ao mesmo tempo era um silêncio libertador, porque pela primeira vez, aquele tribunal era o espaço onde minha voz teria valor. E mais do que isso, era o espaço onde ele não poderia me interromper, não poderia me calar, não poderia me intimidar. A sala de audiências naquele dia não foi apenas cenário de um julgamento. Foi o campo onde os fantasmas da minha infância voltaram a viver. Mas dessa vez, eu estava armada. Não com armas de fogo, não com gritos, mas com a autoridade de quem sobreviveu, de quem venceu, de quem transformou dor em força. Eu sabia que o momento mais difícil ainda estava por vir. Meu depoimento. Mas dentro de mim, algo já havia mudado. Não importava o que ele dissesse, não importava o que tentasse negar. Eu não estava mais presa ao passado. Eu estava pronta para mostrar diante de todos que aquela menina assustada não existia mais. E foi ali, naquele tribunal, que percebi. Às vezes, a vida nos obriga a voltar exatamente ao lugar onde fomos quebrados. Não para nos ferir de novo, mas para provar que já somos inquebráveis. Havia algo quase poético em estar ali, naquela sala de audiências, com a farda impecável sobre meus ombros e a lembrança ainda viva de cada humilhação que eu e minha mãe suportamos por anos. Era como se o destino tivesse armado a cena com perfeição. De um lado, meu pai, o agressor que sempre se orgulhou de sua autoridade violenta. Do outro, eu, sua filha, que ele tantas vezes chamou de inútil, agora diante dele como uma oficial respeitada. Ele nunca suportou o orgulho alheio, muito menos o de uma mulher. Meu pai foi o tipo de homem moldado pelo machismo mais bruto. Acreditava que a única forma de ser respeitado era através do medo, da imposição, da força física. O sucesso dele, dentro e fora de casa, sempre esteve atrelado à capacidade de diminuir os outros. E por isso, ver-me ali, com uma patente que ele jamais poderia imaginar, era como uma sentença silenciosa que ele não tinha como reverter. Quando entrei na sala pela primeira vez, já senti seu olhar pesado sobre mim. Não era o olhar de um pai que vê a filha depois de anos e sente orgulho. Era um olhar de estranheza e desconforto, quase de irritação. Ele não esperava me encontrar daquele jeito. Talvez ainda tivesse na mente a imagem da menina encolhida nos cantos da casa, a adolescente que ele desdenhava, a jovem que ousou sonhar com a vida militar. Ver-me agora, de uniforme, com insígnias no peito, cercada de respeito, era algo que ele não podia suportar. A cada vez que um oficial do tribunal se dirigia a mim com deferência,
chamando-me pelo título militar. Vi seus olhos se estreitarem. A cada vez que alguém se levantava quando eu passava, notei seu maxilar travado, como se mastigasse a própria raiva. Era a ironia da vida. O homem que sempre disse que mulher não tinha valor agora era obrigado a assistir, impotente, enquanto sua filha era tratada como autoridade dentro de uma sala onde ele estava reduzido a réu. E eu confesso, havia em mim um misto de dor e satisfação. Dor porque, no fundo, ainda era meu pai. E parte de mim, talvez a mais inocente, ainda desejava que ele olhasse para mim com reconhecimento genuíno. Mais satisfação porque, pela primeira vez, ele não podia negar a verdade. Por mais que quisesse me diminuir, não havia palavras que apagassem as medalhas no meu uniforme, nem a postura de quem havia vencido batalhas que ele jamais seria capaz de enfrentar. Durante uma pausa no julgamento, um dos oficiais se aproximou de mim e disse: "Almirante, sua presença aqui honra esta corte." Foi um gesto simples, mas carregado de significado. Eu agradeci com um aceno discreto, mas não perdi a chance de lançar um olhar rápido na direção do meu pai. Ele ouviu, ele entendeu, e naquele instante, vi algo que nunca tinha visto antes. Vi o orgulho que ele nunca soube sentir se transformar em ressentimento puro. Era como se para ele, meu sucesso fosse uma afronta pessoal. Não importava que eu tivesse conquistado com suor, com disciplina, com esforço além de qualquer limite. Para ele, o simples fato de ser eu, a filha que ele tentou quebrar, tornava meu sucesso insuportável. Essa percepção me trouxe uma clareza dolorosa. Meu pai nunca me reconheceria. Nunca. Não importava quantas patentes eu alcançasse, quantas missões eu liderasse, quantos títulos eu recebesse. Para ele, eu sempre seria a lembrança da própria falha, a prova viva de que ele não conseguiu me destruir. E essa era a vitória silenciosa que eu precisava aceitar. O orgulho que ele nunca suportou era, na verdade, o reflexo da sua própria derrota. Porque, ao me ver ali, ele precisava encarar a verdade que tentou esconder a vida toda. Que mulheres são fortes, que mulheres resistem, que mulheres podem chegar aonde quiserem, apesar de todos os socos, de todas as humilhações, de todos os não lançados contra elas. E eu estava ali para mostrar exatamente isso. Não precisei gritar, não precisei humilhá-lo em troca. Bastava estar presente, com a postura ereta, o uniforme alinhado e a autoridade que não me foi dada por ele, mas conquistada contra ele. Enquanto o julgamento prosseguia, percebi que cada vez que eu era mencionada ou consultada, meu pai desviava o olhar. Era como se não suportasse me ver naquela posição. Ele, que tantas vezes me chamou de nada, agora era obrigado a assistir enquanto eu era tratada como alguém que carrega responsabilidade, honra e liderança. Foi nesse instante que entendi algo que mudaria para sempre a forma como eu o enxergava. Eu não precisava mais do reconhecimento dele. Eu já o tinha vencido. Não com palavras, não com violência, mas com a vida que construí. Cada conquista minha era uma ferida aberta nele. Um lembrete diário de que todo o esforço dele em me silenciar havia sido em vão. E no fundo, essa foi a maior justiça que pude viver naquele tribunal. O orgulho que ele nunca suportou foi, justamente, o que me libertou da necessidade de ser validada. Eu não precisava que ele reconhecesse quem eu era, porque a vida, a farda e o respeito daqueles ao meu redor já gritavam a verdade em alto e bom som. Havia tensão no ar, um silêncio que parecia respirar junto com cada pessoa naquela sala de audiências. Os advogados já tinham falado, os depoimentos preliminares haviam sido ouvidos, e agora era a minha vez. Eu sabia que esse momento chegaria, e mesmo assim, quando o juiz chamou meu nome, senti o coração disparar dentro do peito. Mas não foi o meu nome de batismo que ecoou naquele ambiente. Foi o meu título. "Almirante, por favor, dirija-se ao púlpito." O som daquela palavra reverberou pelas paredes do tribunal como um trovão. Almirante. Por um instante, o tempo pareceu parar. Vi todos os presentes se erguerem, alguns por respeito, outros por reflexo. E nesse levantar de corpos, nesse coro silencioso de reconhecimento, eu senti o peso de todos os anos que me trouxeram até ali. Meu pai estava sentado a poucos metros de mim, e quando ouviu aquela palavra, vi algo mudar em seu rosto. Ele tentou manter a expressão rígida,
mas não conseguiu esconder o sobressalto. A mão que segurava a taça de água tremeu levemente, e ele a pousou com força sobre a mesa, como se quisesse disfarçar o impacto. Mas eu vi. Eu vi o exato momento em que o muro da arrogância começou a rachar, porque nenhuma violência, nenhum grito, nenhum soco tinha o mesmo poder que aquela única palavra. Almirante. Era a palavra que ele nunca poderia apagar, nunca poderia negar. Não era apenas um título militar. Era a síntese de cada lágrima engolida, de cada noite em claro, de cada batalha vencida, de cada humilhação transformada em disciplina. Era a prova de que ele falhou em me destruir. Caminhei até o púlpito com passos firmes. Cada clique das minhas botas no chão era como um martelar na consciência dele, e embora o tribunal inteiro me observasse, meus olhos estavam fixos apenas em uma direção, no homem que me ensinou a temer, mas que agora precisava me temer. Quando me posicionei diante do juiz, ajustei o uniforme e mantive a postura ereta. Respirei fundo. Eu não estava ali apenas para depor como filha. Eu estava ali como oficial, como testemunha da verdade, como mulher que carregava nas costas não só a própria história, mas a de todas que já foram silenciadas. O juiz me perguntou se eu prometia dizer apenas a verdade, e minha resposta foi firme, sem hesitação. Prometo. E enquanto minha voz ecoava, percebi que não era apenas uma resposta ao protocolo. Era um voto, um juramento pessoal. Eu estava prometendo a mim mesma que não esconderia mais nada, que não protegeria mais as aparências, que não carregaria mais o fardo do silêncio. Comecei meu depoimento lembrando do que vivi na infância. Falei do dia em que o vi agredir minha mãe pela primeira vez, do soco que rasgou minha inocência. Falei das palavras cruéis, das noites em silêncio, do medo constante. Cada frase parecia cortar o ar da sala como uma lâmina afiada. Eu não chorava, não tremia. Minha voz não vacilava. Porque eu não estava mais presa ao passado. Eu estava livre. Enquanto falava, evitava olhar diretamente para ele. Mas em certo momento não resisti. Virei o rosto e encarei meu pai. E o que vi foi algo que jamais imaginei. Ele não sustentou meu olhar. Baixou os olhos. O homem que sempre ergueu a cabeça para gritar, para humilhar, para intimidar, agora não tinha coragem de me encarar. E foi nesse instante que percebi. Eu havia vencido. Não pelo tribunal, não pela sentença que ainda seria dada, mas por aquele gesto. O simples ato de ele desviar os olhos era a maior prova de que, no fundo, ele reconhecia minha força. Continuei meu depoimento, relatando como aquela infância me marcou, mas também como me transformou. Falei sobre minha decisão de entrar na carreira militar, sobre as dificuldades, as conquistas, as batalhas que precisei travar dentro e fora do quartel. Expliquei como cada vitória foi também uma forma de cicatrizar as feridas que ele me deixou. Mas deixei claro, eu não estava ali por vingança. Eu não precisava que ele sofresse como nós sofremos. Eu precisava que a verdade fosse dita, que a justiça fosse feita, que minha mãe, finalmente, fosse reconhecida como vítima, e não mais como culpada silenciosa. Quando terminei, a sala inteira parecia suspirar. O juiz agradeceu, os advogados se entreolharam, e minha mãe chorava em silêncio. Eu desci do púlpito sem pressa, com a cabeça erguida, e ao passar perto do banco dos réus, olhei novamente para meu pai. Dessa vez, ele não ousou levantar os olhos. Aquela palavra, almirante, havia feito mais do que qualquer soco poderia fazer. Ela havia demolido a muralha de orgulho que ele construiu a vida inteira. E mesmo sem admitir, ele sabia. Sua filha, a menina que ele tentou calar, era agora a mulher que o mundo inteiro saudava. Nunca esquecerei aquele dia. Porque foi ali que compreendi que as palavras têm mais poder do que os punhos. Um soco pode derrubar, mas uma verdade ecoada em voz alta pode destruir anos de opressão. E no fim, não precisei da vingança que tantas vezes imaginei na infância. Bastou ouvir meu título ser chamado. Bastou ver todos se levantando em respeito. Bastou ver meu pai abaixar os olhos. Aquela foi a palavra que valeu mais que qualquer soco. O tribunal estava mais silencioso do que nunca. Era um silêncio denso, carregado, quase físico. Eu conseguia senti-lo pesar sobre meus ombros como uma camada invisível de expectativa.
Meu depoimento havia terminado, e agora a sala respirava uma atmosfera diferente. Não era mais apenas um julgamento formal, era um momento de revelação. E todos que estavam ali sabiam disso. Eu voltei ao meu lugar, sentei-me ao lado de minha mãe e segurei sua mão trêmula. Senti o calor frágil dos seus dedos, como se ela mesma não acreditasse que tínhamos chegado até ali. Seus olhos ainda marejados me diziam mais do que qualquer palavra. Ela não estava sozinha. Eu havia prometido isso a ela anos atrás, mesmo que em silêncio, e agora cumpria. Do outro lado, meu pai parecia menor do que nunca. Não em tamanho físico, mas em presença. O homem que sempre preencheu a casa com gritos e imposição, agora estava encolhido, como se tivesse sido drenado de sua própria autoridade. Ele mexia as mãos, batia os dedos no joelho, tentava disfarçar o incômodo, mas a verdade era clara. Ele estava vencido. Não por mim diretamente, mas pela realidade que se impôs diante de todos. Quando o juiz retomou a palavra, sua voz soou como um martelo que ecoava mais fundo do que qualquer sentença. Ele falou sobre a gravidade da violência doméstica, sobre como o silêncio perpetua ciclos de dor, sobre a necessidade de justiça não apenas como punição, mas como proteção. Cada frase parecia se dirigir não apenas ao réu, mas a todas as mulheres que já passaram pelo mesmo. Minha mãe chorava em silêncio, mas desta vez não eram lágrimas de vergonha. Eram lágrimas de libertação. Pela primeira vez, ela não estava sendo tratada como culpada, como exagerada, como alguém que provocava. Pela primeira vez, sua dor tinha voz, tinha testemunhas, tinha peso diante da lei. Eu olhava para ela e pensava em tudo que ela suportou, em todas as noites em que escondeu hematomas, em todas as vezes em que inventou desculpas, em todas as ocasiões em que engoliu o choro para proteger a mim e a meus irmãos. Ela foi o escudo silencioso da nossa família e pagou um preço alto por isso. E agora, diante de todos, ela recebia o reconhecimento que sempre mereceu, o de sobrevivente. O advogado de acusação fez sua fala final, contundente, clara, sem espaço para dúvidas. O de defesa, por sua vez, tentava ainda costurar justificativas, idade avançada, arrependimento tardio, homem de outra geração. Mas nada daquilo tinha peso real, porque antes mesmo da sentença, a verdade já havia vencido. E então, o juiz proferiu a decisão. O som do martelo batendo contra a madeira ecoou como um trovão libertador. Meu pai foi declarado culpado das acusações de agressão. Sua sentença incluía medidas restritivas e acompanhamento judicial. Mas, mais do que isso, havia uma condenação moral, pública, irreversível. No instante em que o juiz concluiu, percebi algo profundo. Não foi a pena que quebrou o ciclo. Foi a exposição. Foi o fato de todos naquela sala, oficiais, advogados, testemunhas, estranhos, verem quem ele realmente era. O silêncio cúmplice que sempre o protegeu havia sido arrancado. Ele já não tinha mais máscaras. Quando o julgamento terminou, algumas pessoas se aproximaram de mim, não para me elogiar pelas conquistas militares, mas para me agradecer por ter falado. Eram palavras curtas, sussurradas. Obrigado por sua coragem. A senhora não imagina o que isso significa para tantas mulheres. Hoje, a justiça foi além dessa sala. Eu apenas a sentia, porque sabia. Não era só minha voz que ecoava ali. Era a voz de todas as filhas que viram suas mães sofrerem. Era a voz de todas as mulheres que nunca tiveram a chance de falar. Olhei uma última vez para meu pai. Ele não levantou os olhos. A arrogância que sempre o acompanhou havia desaparecido, substituída por um silêncio desconfortável. Não houve gritos, não houve explosões, não houve sequer um olhar desafiador. Ele estava reduzido ao que sempre foi por dentro. Um homem pequeno, incapaz de encarar a própria verdade. E foi nesse momento que compreendi. A justiça não precisava ser barulhenta. Ela não precisava de vingança, de violência, de revanche. A verdadeira justiça era silenciosa. Era o contraste entre o desprezo que ele sempre me lançou e o respeito que agora eu carregava diante de todos. Era o fato de que, no final, não precisei levantar a mão contra ele, apenas erguer minha voz. Minha mãe, ao meu lado, apertou minha mão com mais força. Virou-se para mim
e pela primeira vez em muitos anos, disse em voz clara: "Eu tenho orgulho de você." Essas palavras foram mais poderosas do que qualquer sentença, porque, no fundo, era por ela que eu estava ali. Era por ela que eu entrei na vida militar. Era por ela que eu suportei humilhações. Era por ela que eu lutei. Ouvir aquilo naquele momento foi como fechar um círculo aberto desde a infância. Saímos do tribunal de cabeça erguida. Não havia sorrisos largos. Não havia comemoração. Havia apenas a paz silenciosa de quem sabe que o ciclo foi quebrado. Meu pai nunca seria capaz de reconhecer minha força, mas não importava mais. Porque o mundo reconheceu. Porque minha mãe reconheceu. Porque eu reconheci. E assim, naquele dia, entendi que a maior vitória não era a patente, nem as medalhas, nem mesmo o título de almirante. A maior vitória foi transformar dor em disciplina, silêncio em voz, humilhação em reconhecimento. O tribunal não apenas julgou um homem. O tribunal julgou anos de silêncio e mostrou que, por mais que o passado doa, é possível quebrar o ciclo. E no fim, foi a justiça silenciosa, firme, inquebrantável, inegável, que deu fim à história que começou com um soco e uma frase cruel.